Mesmo com a derrota na final da Copa América para a Argentina, o saldo da competição para os colombianos foi muito positivo. E alinhado aos bons talentos já consolidados na seleção e aos que estão surgindo, o que se espera é que os colombianos deixem os recentes fracassos para trás e continuem dando sequência ao ótimo trabalho que o seu técnico Néstor Lorenzo vem fazendo. Você está no canal Sala de Futebol e eu sou o Fabrício. E hoje nós vamos saber um pouco mais dos segredos desse bom futebol que a Colômbia vem praticando nos últimos jogos. Também vou tentar explicar um pouco o paradoxo do James Rodrigues, que brilha na seleção e não tem o mesmo rendimento nos seus clubes. E por fim, vou fazer uma projeção do que esperar da Colômbia visando a próxima Copa do Mundo. Depois de fazer uma boa Copa do Mundo em 2014, do qual foram ser eliminados nas quartas de final para o Brasil, em um jogo muito equilibrado, e sair nas oitavas de final nos pênaltis em 2018 contra a Inglaterra, já na Copa de 2022, depois de uma eliminatória conturbada, os colombianos ficaram em sexto e não conseguiram se classificar para o Catar. E foi algo surpreendente esse fracasso colombiano, porque olhando a classificação final das eliminatórias, ao meu ver, o time da Colômbia no papel era melhor que o Equador, que ficou em quarto, e o Peru, que ficou em quinto, que foi para a repescagem contra a Austrália, mas não teve jeito. Por mais que a Colômbia ganhou os dois últimos jogos, os colombianos não conseguiram a vaga, mas justamente nesse fim dessa própria eliminatórias que a Colômbia começou sua incrível sequência de 28 jogos sem perder, até a final da Copa América contra a Argentina. E desses 28 jogos, 23 foram sob o comando do argentino Néstor Lorenzo, em que o fator crucial para a escolha dele foi por ter sido auxiliar de 2012 até 2019 do Néstor Pekerman, no período em que ele treinava a Colômbia. Nessa grande sequência de invencibilidade, que abrangeu partidos de amistosos, eliminatórios e Copa América, os colombianos não só ganharam de seleções como a Alemanha e a Espanha, que foi a campeã da Eurocopa, mas também jogando futebol muito vistoso, como na vitória por 2-1 contra o Brasil em novembro do ano passado. Para quem viu esse jogo, pode ver que esse placar foi mentiroso. A Colômbia foi bem superior, e se não fosse o Alisson, era para o placar ter sido bem maior. E pegando esse gancho dessa partida contra o Brasil, agora eu vou falar um pouco da participação da Colômbia nessa Copa América que se encerrou por agora. No duelo contra o Brasil pela terceira rodada da fase de grupos, novamente, a Colômbia foi melhor. Mesmo não tendo a mesma diferença do que na partida do ano passado, mas mesmo assim, ao meu ver, os colombianos foram melhores, principalmente no primeiro tempo, até porque na segunda etapa a partida caiu bastante de intensidade, terminando com um placar de 1-1 que foi construído na primeira parte. Além dessa partida contra o Brasil, na campanha da Copa América a Colômbia fez 12 gols, com destaques para a goleada de 5-0 contra o Panamá nas quartas, a vitória tranquila por 3-0 contra a Costa Rica, em que o Brasil não conseguiu fazer nenhum gol. Na semifinal contra o Uruguai, a avaliação dessa partida fica um pouco complicada, pois no fim do primeiro tempo, o bom lateral direito Munhoz foi expulso, mas antes disso a Colômbia já tinha aberto o placar com um gol de Jefferson Lerma. E olha, eu esperava que o segundo tempo ia ser uma pressão total do Uruguai contra os colombianos, devido à expulsão do Munhoz. Mas não foi assim. O que aconteceu foi o seguinte: os uruguaios ficaram com uma posse de bola pouco produtiva, poucas finalizações perigosas. A que mais assustou foi um chute do Suárez, mais para a reta final da partida, que pegou na trave. No fim das contas, as grandes chances do segundo tempo foi da Colômbia. Ao mesmo tempo que o time do Bielsa avançava de forma descoordenada, abria espaços para o time do Néstor Lorenzo contra-atacar. E o volante Matheus Uribe perdeu duas oportunidades incríveis, mas por sua sorte, a partida terminou 1-0 mesmo, e a Colômbia retornou para a final da Copa América depois de 23 anos e buscando seu segundo título na história. Na grande final contra os argentinos, a Colômbia entrou com um desfalque importante, o Munhoz, que vinha fazendo uma ótima Copa América e sua reta final de temporada pelo Crystal Palace também foi de bom destaque. O papel do Munhoz na Colômbia é muito importante, pois ele tem muita liberdade para atacar, até porque na ponta esquerda tem o Luiz Dias, no centro o Córdoba e na armação o James. Sobre o papel do James, eu vou falar um pouco mais na frente do vídeo, só vou fechar sobre o Munhoz. Essa sua ofensividade ficou muito claro no gol dele contra o Brasil na fase de grupos, no empate de 1-1. E esse papel de flecha a Colômbia não teve na final, mesmo que o seu substituto, o Santiago Arias, tenha feito uma partida correta. Mas ao meu ver não teve jeito, o Munhoz fez falta nesse jogo. A partida contra a Argentina foi equilibrada. O Luiz Dias não conseguiu se destacar muito, toda hora tinha dobra em cima dele, até porque o futebol do Dias se encaixa melhor com espaço para avançar.
Outro que foi bem anulado durante a partida foi o Rames. E eu vou aproveitar agora para abrir um parênteses sobre a diferença do Rames nos clubes e na seleção. Nos meus longos anos assistindo futebol, o Rames Rodrigues joga muito mais na seleção do que em clubes. E essa minha visão, eu acredito que não seja apenas minha, mas também de vocês. E eu vou tentar explicar um pouco os motivos disso acontecer. Logo de cara, a questão do Rames em clubes é que ele não foi um total fracasso. A questão é o seguinte, é que quando ele surgiu para o mundo do futebol, lá no Porto por volta de 2011, se esperava muito mais do que ele entregou, principalmente após sua ótima Copa do Mundo de 2014 e logo em seguida sua transferência para o Real. No próprio Real Madrid, o seu começo foi bom. O seu início no Everton também foi de qualidade quando comandado pelo Ancelotti e também teve alguns brilhos no Bayern. Já no Qatar, no Olympiacos, ele só foi para passear mesmo, assim como no São Paulo. Resumindo as passagens do Rames pelos clubes, ele nunca entregou o máximo que se esperava, pois o Porto foi o primeiro time dele na Europa e não se tinha muita expectativa sobre o que ele poderia fazer. Na verdade, o único time que ele entregou tudo o que se esperava foi no Mônaco, mas lá ele ficou apenas durante um ano. Já o Rames Rodrigues em seleção é algo de outro mundo. Artilheiro da Copa do Mundo de 2014 com 6 gols em 5 jogos, melhor jogador da última Copa América e líder de assistências com 6 passes para gol, além de outras grandes atuações no decorrer de sua trajetória pela seleção. E também alguns golaços, como contra o Uruguai e Japão na Copa do Brasil em 2014. Quem não se lembra daqueles golaços, hein? Mas por que o Rames joga assim pela seleção e não em clubes? Ao meu ver, são 2 grandes fatores. O primeiro, o tático. Na Colômbia o time joga para ele. Por exemplo, na hora de defender, o Luiz Dias recua, o Córdoba, que é o centroavante, fecha pelo lado direito, para que o Rames fique mais adiantado, não se desgastando muito na hora de se defender, sem contar os volantes, Lerma, Richard Rios e o Arias. O Arias que na Colômbia joga um pouco mais recuado em relação ao Fluminense. Os 3 jogadores são muito físicos, que têm a capacidade de preencher todo o campo. Com isso, na hora de defender, tem como dar essa folga para o Rames. Agora vamos fazer um exercício bem rápido com o São Paulo, que foi o último clube dele. O Calleri vai fazer o mesmo papel do Córdoba, de recuar pela direita, para dar essa folga defensiva para o Rames no time paulista? É claro que não, até porque o Calleri não iria se sacrificar assim por ser ídolo da torcida são paulina e também porque ele não tem as características que o Córdoba tem. O Calleri não tem o mesmo vigor físico do que o atacante colombiano. Esse exemplo que eu dei foi uma pequena amostra do porquê o Rames não se encaixa nos clubes, devido às suas características. Ele precisa de um time para ser montado em torno dele. Isso ele tem muito na Colômbia, tanto defensivamente e quanto na hora de atacar também. Ele tem um Dias pela esquerda, Munhoz fazendo o corredor do outro lado e os volantes que infiltram bastante. São fatores que potencializam o Rames na hora de armar o jogo, sem contar que a Colômbia é muito forte na bola parada e pelo fator do Rames ser o batedor de faltas e escanteios, os seus números de assistências são grandes na seleção. E o segundo fator do Rames Rodrigues não se encaixar, eu acho que é bem visível para todos. Foco e vontade. Mesmo que o tático não se encaixe, a impressão é que nos clubes ele se esforça bem menos, bem diferente do que na seleção colombiana. Rapaziada, esse parênteses do Rames na seleção foi um pouco grande, né? Mas eu achei necessário falar bastante sobre isso, porque ele é fundamental no encaixe da seleção colombiana e gera muita curiosidade porque ele não desempenha o mesmo papel e mesma vontade, mesma qualidade nos clubes que ele passou durante sua carreira. Fechando a análise sobre a final da Copa América, a Argentina foi um pouco melhor na prorrogação e transformou isso em gol, com Lautaro Martínez, encerrando a série invicta dos colombianos, que por coincidência, a última derrota da Colômbia também tinha sido por 1-0 contra a Argentina, e com gol do Lautaro também. E abrindo outro parênteses, dessa vez eu prometo, que será bem mais curto. Tecnicamente, a série invicta da Colômbia permanece, porque nos 90 minutos ficou empatado o jogo, mas cá entre nós, o mais importante era o título, e isso é fato. Fazendo outro paralelo na temporada europeia, tivemos o Leverkusen, com sua grande invencibilidade, que só teve uma derrota, mas justamente o revés veio na final da Europa League. Vocês acham que os jogadores não trocariam essa sequência por um título? Eu acho que trocariam sim. Para finalizar agora, na minha visão o futuro da Colômbia é promissor. Além dos jogadores que eu citei durante o vídeo, tem outras peças, como o zagueiro Lucumi, que fez ótima temporada pelo Bolonha, mas que se lesionou na estreia da Copa América. E pela zaga, também tem o Sanches, que não é um primor de zagueiro, mas ao menos ele é de um nível aceitável.
e mirando a próxima Copa do Mundo, que se o Ramos estiver na ativa, ele provavelmente vai ser convocado, mesmo com 35 anos, que será a idade dele daqui a 2 anos. Para mim, a Colômbia vai se classificar, pois é o terceiro nas eliminatórias e agora se classificam mais seleções. E chegando lá em 2026, eu acredito que os colombianos vão fazer um bom papel na Copa do Mundo. Então é isso, rapaziada. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Se vocês estão gostando do que essa Colômbia está jogando, assim como eu estou. E se vocês também acreditam que na próxima Copa do Mundo os colombianos vão fazer uma boa campanha, como fizeram em 2014 no Brasil. No mais é isso, até a próxima.